Você sabe qual é um dos maiores problemas do brasileiro? É achar que tudo que ele vê na TV só acontece na televisão, que na realidade dele é tudo totalmente diferente. Só que é justamente o contrário. Aparece na televisão porque acontece na realidade. Mas ele não se dá conta disso. Então vamos entender um pouco mais esse assunto, esse processo. Você lembra do Saddam Hussein, presidente do Iraque? Pois é, a CIA americana o preparou para ele chegar onde estava. Mas aí, o Saddam, a partir de certo momento, resolveu andar sozinho com as próprias pernas e fez muita besteira. E o que aconteceu? A CIA foi lá e acabou com ele. Você lembra também de Osama Bin Laden? A CIA o treinou para ele fazer o que fez na região do Paquistão. Criou o Osama Bin Laden que o mundo conheceu. Em certo momento, ele começou a andar sozinho também, fez besteiras e a CIA foi lá e o eliminou. Com Muammar Gaddafi da Líbia foi a mesma coisa. A CIA o colocou no poder, ele andou sozinho e ela foi lá e o matou. Dizem que a CIA ajudou a esquerda brasileira a chegar ao poder dessa vez. Só que depois de certo tempo, ela, a esquerda brasileira, começou a andar sozinha e a fazer coisas que não devia. Ou seja, se aproximar demais da Rússia, da China, da Venezuela e a falar um monte de bobagens por aí que batem de frente com os interesses dos gigantes. E o que aconteceu? Surgiu Elon Musk. Não é interessante como a coisa toda funciona? E o que representa isso? Que é mais fácil cortar um dedo e salvar o resto do corpo do que perder tudo de uma vez. Elon Musk é um cidadão americano nascido na África do Sul. Volta e meia ele se torna o homem mais rico do mundo. Perde apenas e por muito pouco para o dono da Louis Vuitton, Bernard Arnault. Mas os dois ficam ali, pau a pau, o tempo todo, disputando o topo desse ranking. Só que Elon Musk é o homem mais influente do mundo, bem mais que o francês e o pai da Amazon, Jeff Bezos, juntos. E sabe o que isso significa? Que Elon Musk tem o poder de influenciar outros grandes players do sistema mundial, como Vladimir Putin, Xi Jinping e tantos outros. O cara tem a maior confiança do governo americano, desfruta de contratos mirabolantes com a NASA, a Agência Espacial Americana, com a CIA e com o próprio FBI. O exército americano, só para que você tenha uma ideia maior, conta com ele para avançar sobre a linha dos inimigos. Só para se ter uma outra ideia, ainda melhor do que estamos dizendo, o dono da SpaceX tem mais de 30 satélites sobrevoando o Brasil neste momento. Todas essas empresas que você usa para telefonia, como Oi, Claro, Vivo, TIM, estão usando algum satélite dele. Significa que Elon Musk pode ver o que você vê através da câmera do seu celular. Pode escutar o que você escuta e ouvir com clareza o que você diz, se ele quiser, e já deve estar bem à frente do que estamos percebendo agora, pode bisbilhotar tranquilamente todas as conversas e passos do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, por exemplo. Vigiar os passos dele, que inclusive já foram dados. Vai dizer que não? Então, como é que você vai arrumar briga com um homem desse tamanho? Vai colocar um cara em um processo sem pé e nem cabeça. Como? E ainda surgem fantasias plantadas por alguns sites de esquerda pertencentes àquela holding Mind8, lembra? Como a tal de Choquei, dizendo que o ministro pode determinar busca e apreensão nas residências do americano lá nos Estados Unidos por causa do acordo de cooperação entre o FBI e a Polícia Federal. Faça-me o favor, né? Só pode ser piada isso. Mas já é a fabricação
das narrativas, representando o desespero dessa gente. Está todo mundo com medo do que pode acontecer? Veja, se o Supremo não conseguiu a extradição de Alan dos Santos, que era um reles mortal, porque as acusações não representam crime nos Estados Unidos, você acha que os caras do FBI vão mesmo lá, às 6 horas da manhã, bater na porta do Elon Musk, toque, 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 e dizer: ei, passa aí os seus celulares que nós vamos mandar lá para o Xandão analisar? Você acha mesmo? É piada isso. Não tem como não ser. Não podemos esquecer jamais que o Supremo é uma corte de um país de terceiro mundo. Para entrar no ringue contra um player gigante, primeiro tem de se tornar um gigante também, com independência total e com um aparato bélico de meter medo em qualquer um. E, sobretudo, sem se preocupar com sanções. Me diga, o Brasil é desse tamanho? Não é. E quer mais? Até a Marinha Brasileira depende dos contratos com a Starlink para navegar e vigiar pelas águas oceânicas nacionais. E sabe de quem é a Starlink? É isso mesmo, do Elon Musk. Se o cara se enfesa, se emputece mesmo de vez e corta os contratos, a Marinha Brasileira vai ter de navegar olhando para as estrelas, como faziam os antigos egípcios. E a aeronáutica também. Israel já está doida para cancelar o fornecimento de tecnologia para o KC-390. Ela se junta nessa causa e o resultado vai ser os aviões brasileiros enferrujando nos pátios da Embraer. Entendeu o tamanho desse problema? E você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai ter algum sucesso nessa empreitada? E mais, se insistir no erro, o X, antigo Twitter, vai deixar sim o Brasil. Isso em um primeiro momento. Vai perder receita, dinheiro, din-din. E ninguém gosta de perder dinheiro. A raiva desse moço bilionário vai ser tanta que vai bater no teto contra o ministro do Supremo, que está cutucando a onça com vara curta, sem contar com o ódio do povo brasileiro que vai perder com a saída da rede social. Muita gente faz negócios usando o X. Já imaginou o tamanho do prejuízo? Como é que você acha que vai terminar tudo isso? Com Elon Musk simplesmente virando as costas e indo embora? Deixando o espaço vazio para qualquer outra rede social chinesa ou russa ocupar o lugar? Claro que não. O cara vai descer a lenha. Pode esperar. E ele disse que vai mostrar os erros do ministro muito em breve. Aí nós estamos diante de um outro problema extremamente grave. E se o que ele mostrar for mesmo verdade, que o ministro cometeu sim crimes contra a Constituição? Como vai ficar a situação? Se for tudo mentira, beleza. O ministro sai fortalecido e taca multa nele, à vontade. Mas e se for verdade? Aquele que não fizer nada, como o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estará incorrendo em crime também de prevaricação e deverá responder na forma da lei. Ou não vai respeitar a Constituição, vai matar no peito, vai chamar para si, vai bancar o risco. Vai caber aos pares dele, os senadores, uma decisão. E aí é só uma lista com os nomes daqueles que preferiram prevaricar, se não fizerem absolutamente nada. Vai dançar todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Se Elon Musk cumprir com o que está dizendo, e se for verdade mesmo, estaremos sim diante de uma situação extremamente grave para resolver. Ele ainda disse que os funcionários dele foram pressionados a cancelar as contas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e a fingir que o motivo era por violações do termo de uso. Se for verdade, é muito sério isso. É assustador. Viu no que dá a achar que é o dono do mundo?
O sistema, como se convencionou a chamar, não é tão inteligente assim como pensávamos. A ganância e a tentação pelo poder causam cegueira e levam seus atores a cometer muitos erros estratégicos. E a briga com Elon Musk é um desses erros. As consequências podem ser muito duras, piores. E para o lado brasileiro? O Supremo sabe disso e está com medo. Fontes falaram esta manhã que os ministros preferem agir com muita cautela, cuidado com relação a esse assunto. Disseram parecer muito estranho que, de repente, o dono do X aparece do nada, detonando tudo, as instituições brasileiras. Para eles, deve haver mais alguma coisa por trás disso tudo. Claro que existe. Lembra da história que contamos no início desse comentário? O sistema no Brasil começou a andar sozinho e a ruir. Quando isso acontece, muitos tropeços são cometidos. E se for isso mesmo, acabou. É melhor abandonar o barco agora, enquanto os músicos ainda tocam num convés, do que morrer todos juntos, abraçadinhos. É ou não é? Você deve ter visto que encontraram um espião dentro da embaixada russa em Brasília, não viu? Pois é, isso acontece de todas as formas e em todos os lugares. Como é que não vão acreditar que um homem com a tecnologia que conta Elon Musk não tem bala na agulha quando levanta a voz? Claro que ele sabe muito bem o que está dizendo, e cobrar multa de 100 mil reais por dia só vai deixá-lo mais enfurecido. O que seria mais interessante era o ministro largar o que anda fazendo e voltar a defender a Constituição brasileira como integrante da mais alta corte. Pronto. Cumpra apenas com o papel que lhe cabe. Não deu certo. Não contaram com a intolerância e ganância da esquerda. Os caras fizeram besteira e agora o barco está afundando. Esquece o planejamento de governo inicial e pula fora. Não deu certo. Esse barco já era. E a esquerda não é inteligente. Não. Quanto mais usa a imagem do atual presidente, melhor fica para o ex, que só se fortalece. Se os caras querem mesmo permanecer no governo, o que deveriam fazer era buscar uma outra figura, uma outra imagem mais carismática, moderna e afinada com o que deseja o brasileiro. Só assim o povo passaria a acreditar nessa nova imagem, mais amarela do que vermelha, e até poderia esquecer Bolsonaro. Imagine se a esquerda conseguisse fabricar um Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Já pensou? Mas não. Os caras continuam batendo na mesma tecla, no mesmo erro, o tempo todo e parecem não perceber isso. O atual presidente quer de novo mexer com a Petrobras, sendo que o país inteiro e o mundo sabem muito bem que foi dali que a corrupção estourou nos outros governos dele. Foi o que apontou a Operação Lava Jato. E ele quer colocar lá o Aloysio Mercadante. É impressionante. Como vão convencer o povo brasileiro desse jeito? Só se for na força. Mas o Brasil não tem a mesma dimensão que a Venezuela ou a Nicarágua, não. A força contra o povo brasileiro nunca mais vai funcionar nos tempos modernos. O Brasil atrai mais interesses do que a Venezuela. Logo, muita gente grande, gigante, vai estar de olho nesse território. E quem tem força, tem poder. O Brasil é mais forte do que eles? Não, nem de longe. Então é melhor deixar para lá esse sonho socialista de tentar andar com as próprias pernas, sozinho. Vai dar merda. Quem sabe o ministro volta a ser mais humano e até a receber os advogados das partes em seu gabinete? Muitos têm reclamado que ele é o único que não deixa os advogados subirem se não tiverem hora marcada no Supremo. Em todos os outros gabinetes, mesmo que não falem com os ministros, os advogados das partes envolvidas podem ter acesso aos autos e conversarem com os juízes substitutos e ou assessores. É uma praxe do direito, mas não tem acontecido assim.
Como dissemos no início desse comentário, as pessoas acham que a realidade é diferente dos fatos na televisão. Elon Musk existe e se tornou mais conhecido no Brasil com esse episódio e que, com toda certeza, ele não está falando sozinho. Ele deve ter, sim, com quem contar. Só para você saber, esse tem sido um dos assuntos mais comentados nos Estados Unidos desde a última semana, comentado inclusive pelos próprios americanos. E na live deste domingo à noite, o presidente e os filhos dele falaram e atestaram que Bolsonaro é um dos únicos presidentes, ou pelo menos o único presidente, dessa nossa era moderna, que saiu da presidência exatamente como entrou, ou seja, com os mesmos bens, não enriqueceu nem ele e nem os filhos. Isso foi dito na live da noite deste domingo. E é isso aí, o encontro vai bombar. E vai bombar por quê? Porque o brasileiro não aguenta mais o que tem acontecido, a pressão do sistema. Quer mudança, quer o controle de sua vida de volta, chega de roubalheira, de incompetência administrativa, chega de mentiras. E o resultado vai ser mais um show dos cariocas, assim como foi o show dos paulistas. O ministro Alexandre de Moraes não poderia nunca ter comprado briga com um homem do porte de Elon Musk. Não poderia, se ele quisesse continuar se dando bem. Mas, ao invés disso, ele acendeu o pavio de um barril de pólvora que vai explodir bem diante do nariz dele. É como se alguém retirasse o pino de uma granada e a arremessasse em sua direção. O que vai acontecer agora é que todo mundo vai ter de correr, sair de perto para não ser atingido pelos estilhaços, porque essa bomba vai explodir, não tem jeito, ninguém mais duvida disso. Elon Musk é um homem que, ao menor espirro, vira notícia no mundo inteiro. Nem a direita brasileira poderia imaginar que teria um aliado tão importante e tão forte em tão curto tempo. Foi um presente que ninguém planejou e esperava. A esquerda caiu sozinha, entregou de bandeja por pura ausência de inteligência. Não adianta dizer que na Rússia, na China e na Coreia do Norte, assim como na Venezuela, a coisa funciona tão bem e que poderia funcionar no Brasil. Não adianta, porque nesses lugares o processo de dominação, de lavagem cerebral e de opressão sempre existiu, ao longo de suas existências, ao longo dos séculos. As gerações já estavam acostumadas, nasceram dentro de um regime, dentro de um processo, e mesmo assim as novas estão acordando e já demandando por mudanças. O Brasil é totalmente diferente. As gerações foram educadas em uma outra cultura. Desde a independência, o país visa apenas a liberdade. E a única ditadura que se viu foi verdadeiramente a de Getúlio Vargas. Mas mesmo assim, aqueles que não queriam o que o povo do leste europeu passava e vivia, não enfrentaram dias difíceis, não enfrentaram dificuldades. Só quem teve problema foi o pessoal que queria a implantação de uma outra ditadura, a deles, que é a mesma que está sendo adotada agora no Brasil, mas que não tem mais chances de ir adiante. O curioso é que tem gente pagando para ver, pagando para chegar até o último suspiro, com a esperança de que vai conseguir sucesso. Lamento desapontar, mas não vai não. O Brasil conseguiu o aliado de peso e peso insuportável para as autoridades nacionais. Se continuarem batendo de frente, vão perder, e feio. O tiro que tentam dar agora é a chamada regulamentação da internet e redes sociais. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, enfim, mostrou a sua cara. Ele está do lado dos que tentam impor a repressão e a censura no Brasil. Nessa segunda-feira, ele concedeu uma entrevista ao lado do líder do governo na casa, o senador Randolfo Rodrigues, e de Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Internacionais do governo Lula.
Pacheco saiu em defesa da regulamentação das redes sociais, disse que vai movimentar os senadores para que eles possam votar a favor do interesse do governo, como se ele fosse o chefe, como se ele mandasse na cabeça de cada um dos senadores. O que se está querendo neste momento não é proteger a sociedade brasileira dos riscos da internet, não. O que se quer é evitar que adversários políticos com muito mais potencial, com muito mais compromisso com o povo brasileiro, sejam eleitos e assumam o poder no lugar deles, como aconteceu com o fenômeno Bolsonaro em 2018. Essa é a verdade. E essa gente sabe que não consegue mais convencer o povo com suas mentiras, enquanto houver a liberdade de expressão e pensamento nas redes sociais. Ninguém no berço do socialismo e do comunismo jamais previu que pudesse existir em algum tempo futuro um advento como esse da internet. E agora tentam desesperadamente controlar essa massa através da proibição do livre pensamento. Veja o que diz o artigo 220 da Constituição de 88. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Inciso 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10º, 13º e 14º. Inciso 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, não tem como dizer que é erro de interpretação. A lei é muito clara, o artigo é muito claro. Para onde se olha, se vê a mesma coisa: a liberdade de expressão do pensamento. Tudo o que o senhor Rodrigo Pacheco disse na entrevista de ontem, acompanhado do senador Randolph e do ministro Padilha, é atentado à Constituição. Estão armando para burlar a Constituição. O Código Penal brasileiro já trata do tema quando o assunto é ofensa de injúria ou de danos morais e materiais. Quando se trata de crime de qualquer espécie, como a pedofilia, por exemplo, a polícia já sabe muito bem o que fazer. Já tem como chegar aos criminosos e há leis para punir os infratores. Logo, não se faz necessário o regulamento da internet e das mídias sociais. Se usa isso como desculpa. O que querem, na verdade, é calar a população, o povo. O próprio mercado é quem deve decidir o que é impróprio ou não. A internet não é verdadeiramente uma terra sem lei. É mentira isso. Como também não é uma terra de ninguém. Afinal, já existe o Marco Civil da Internet, que é um conjunto de regras que fortalece as leis que já existem. E, de novo, não é necessário esse papo de criar mais regulamentação. Querem, na verdade, é castrar o direito do cidadão já assegurado na Constituição. Isso é crime, o que estão tentando fazer. Os parlamentares não podem cair nesse papo furado, não devem aceitar propostas de emendas do orçamento secreto para votar em um projeto que está em desacordo com a Constituição. Os caras estão preocupados com os pleitos eleitorais que se aproximam. Sabe que a conversa mole deles não vai mais colar e por isso querem controlar as mídias sociais o quanto antes. Se for aprovado o projeto de lei que eles querem mudar de nome agora, um programa como esse, que fazemos todos os dias, e muitos outros, não poderão mais entrar no ar do jeito que fazemos, porque a interpretação das regras vai ganhar um range, um alcance muito amplo. Vai funcionar como na Venezuela, quando Maduro entender que qualquer coisa pode ser considerada como fascismo e incorrer na lei que trata do assunto para reprimir ainda mais os opositores do governo.
Não se deve mexer com a internet. Ela já está analisada e coberta pelo Marco Civil. Não há necessidade de fazer mais nada. Isso é conversa fiada do senhor Rodrigo Pacheco e desse pessoal da esquerda. Veja que essa ideia, esse projeto de lei nunca partiu de parlamentares da direita, vem sempre da esquerda, que querem empurrar a sua ideologia sem respeitar o direito do cidadão de decidir sobre o que quer e espera. O que o governo e a esquerda deveriam fazer, isso sim, se estivessem agindo com seriedade de suas intenções, com transparência, com clareza, eram campanhas de esclarecimento mostrando para os usuários os caminhos corretos a serem percorridos em caso de checagem de uma notícia que pode ser fake, que pode ser mentirosa, entendeu? Orientar, educar o usuário brasileiro de internet como agir e não impedir que ele tenha acesso à tecnologia e seja castrado de seu direito à liberdade de expressão. Isso era o que tinha de ser feito. Por que não fazem isso ao invés de censurar? Não seria mais fácil? Não vai rolar. E Randolph Rodrigues ainda disse que o dono do X, Elon Musk, é um bilionário mimado e neofascista. Nossa, só aí ele já cometeu um monte de crime, porque você não pode chamar alguém de pobre. Então você já começa chamando o cara de bilionário. E neofascista? Veja que o pensamento venezuelano já está em vigor na mente dos integrantes da esquerda. Se Elon Musk é mimado porque saiu em defesa da real democracia brasileira, o que dizer então de parlamentares que, ao menor grito da direita, já saem correndo para reclamar com o Supremo, para pedir buscas e apreensões e outras liminares contra os desafetos, simplesmente porque eles não concordam com o que a esquerda pensa ou disse. O presidente do X, o Elon Musk, disse que vai retirar do Brasil todos os funcionários, obviamente os executivos da empresa dele aqui no país, antes de divulgar o que ele está prometendo contra o ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é o seguinte: se o que ele apresentar for mentira, ou seja, não corresponder com o que está dizendo, se não for compreendido como nenhum crime, então o ministro sai fortalecido e, de novo, taca a multa em cima do Elon Musk. Mas agora vem a pergunta: e se for verdade? E se ficar realmente comprovado que o ministro atacou a Constituição, praticando censura, pedindo que os funcionários bloqueassem os perfis e mentissem, dizendo que tudo se tratava de termos de uso, ou seja, que os perfis não estavam de acordo com os termos de uso da plataforma. Isso é muito grave. Como é que vai ficar a situação? Será que o senador Rodrigo Pacheco vai querer colocar panos quentes, dizendo que não está havendo nada de errado, isso aí é um erro de interpretação? Imagine a gravidade do problema. O homem, Elon Musk, ao que parece, não está mentindo, ele está com bala na agulha. Imagine o quão grave é essa situação se ele mostrar realmente. O que vai acontecer? Como é que vai ficar o país depois dessa situação? É muito sério. Nessa última semana, o brasileiro viu o mundo virar de cabeça para baixo. Foi como um grande soco no estômago. O empresário americano Elon Musk decidiu entrar na briga pelos direitos à liberdade de expressão no Brasil. Getting these demands from this Judge Alexander, and there would be to suspend accounts immediately. We're given typically 2 hours to suspend an account or face massive fines. And the final straw is we were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw, and we said no.
O empresário fez acusações sérias de interferência das autoridades judiciárias em sua plataforma de mídia social. Acusou o ministro da Suprema Corte de mandar retirar perfis que fossem de seguidores do ex-presidente Bolsonaro e de ordenar que funcionários mentissem para os usuários, alegando que o motivo tinha sido de ordem interna por desrespeito às normas de uso da plataforma. O caso, claro, ganhou as mídias e estourou no Congresso Nacional. O assunto é muito sério, é extremamente grave. E por isso nós viemos a Brasília, no Congresso Nacional, para checar de perto com os parlamentares, deputados e senadores o que representa essa situação, essa briga que pode terminar com um prejuízo muito grande para o povo brasileiro. Nós percorremos os caminhos largos do Congresso Nacional em Brasília à procura de mais detalhes e explicações sobre o que está acontecendo neste momento no Brasil e onde tudo isso pode parar do ponto de vista político. Fomos parar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, exatamente onde os parlamentares estavam decidindo sobre o futuro dessa questão envolvendo as denúncias do dono do X. Logo de cara, na abertura da sessão, o deputado Marcel Van Hatten já dava o tom do que seria a conversa na comissão. Eu quero, senhor presidente, aproveitar esse momento para dizer que também pedirei um aditamento do requerimento. Estou aqui com o deputado Mário Frias. Nós aproveitaremos o pedido do deputado Eduardo Bolsonaro para incluir também um representante do Twitter, que não está previsto na nosso requerimento de audiência pública, fazendo com que todos os convidados possam ser ouvidos no mesmo evento, e uma nova sugestão aqui, que o jornalista Glenn Greenwald também seja convidado e participe. Então, que seja considerado desde já a inclusão desses dois convidados no número total de 5. E é fundamental que se discuta para a liberdade de expressão, para o combate à censura no Brasil, para prevalecer o Estado de Direito, para que tenhamos uma sociedade verdadeiramente livre, em que excessos sejam punidos no rigor da lei, mas não além daquilo que diz a lei ou a Constituição. Que a perseguição seja sempre legal, no sentido, se é que é possível dizer isso, mas positivo da palavra, porque perseguir, ir atrás de uma pessoa dentro da lei é algo necessário no Estado de Direito. Agora, perseguir ilegalmente, perseguir por oposição política, perseguir uma pessoa, ir atrás dela, assediá-la, censurá-la e até mesmo prendê-la, sem que a lei ou a Constituição o defina, é algo que não se pode dar acordo. Por isso, senhor presidente, acho que é importantíssimo essas notícias que surgiram recentes sobre os Twitter Files Brasil, que são e-mails trocados entre representantes da própria empresa dentro do ambiente corporativo e que foram disponibilizados por Elon Musk no final do ano de 2022 para todos os jornalistas que quisessem olhá-los, e agora, vindo à tona o trabalho feito pelo jornalista Michael Schellenberger, americano, e os dois jornalistas brasileiros, Eli Vieira Júnior e David Agape, demonstrando que houve, no ambiente corporativo do Twitter, uma resistência a pedidos ilegais e inconstitucionais. E mais do que isso, também sob a perspectiva de que Elon Musk tem muito mais a divulgar, porque disse que o faria, e entendo ser absolutamente fundamental que essa Comissão de Relações Exteriores promova uma audiência pública e entre definitivamente nesse debate com a participação de Schellenberger, Eli Vieira Júnior, David Agape, um representante do Twitter, conforme sugestão dos deputados Eduardo Bolsonaro e Mário Frias, e também do jornalista Glenn Greenwald. Muito obrigado, senhor presidente. A esquerda, em minoria na comissão, pediu a palavra para contestar os argumentos de criação de um requerimento para se ouvir os denunciantes da plataforma X. O deputado Arlindo Chinalha, do PT de São Paulo, contestou a existência de liberdade de expressão na plataforma de Elon Musk e pediu que os parlamentares se colocassem contra o requerimento. Presidente, pelas circunstâncias, nós vamos encaminhar contra
não discordando do seu encaminhamento, mas veja, o apelidado denunciante agora, ele antes foi denunciado. Então é apenas uma questão cronológica. Tanto é que após as agressões desrespeitosas ao sistema jurídico brasileiro, ele foi incluído, inclusive, no inquérito. Eu não sou radical como aqueles que dizem que bandido bom é bandido morto. Mas eu também não gosto de que aquele que é considerado bandido pela justiça, só porque está do seu lado, você então automaticamente absolve. Portanto, nós votamos não nesse momento. Os parlamentares estão preocupados e é isso que nós checamos com eles. O que pode acontecer de agora em diante. O deputado Mário Frias, do Partido Liberal pelo Rio de Janeiro, um dos autores do requerimento, conversou conosco. Ele falou da importância da aprovação do documento na comissão. Esse requerimento ele tem um objetivo muito claro. A CREDEM ela tem essa responsabilidade, né, por ser uma comissão de relações exteriores, de políticas internacionais, e essa denúncia é gravíssima. Então, é de interesse da população brasileira que isso seja investigado. E, nesse momento, essa decisão de investigação ela tem que ser... Ela é de interesse público, ela não tem um partido ou um lado, porque as denúncias foram muito graves. O que a gente quer saber é que se houve o cerceamento da liberdade, houve a censura prévia com a intenção, porque é o que a gente está ouvindo nas denúncias do Michael Schellenberg, do próprio Elon Musk, e é isso que a gente quer saber. A gente quer saber se houve essa pressão de fato, onde estão as provas, né? Isso não pode ser uma acusação leviana sem provas, a gente precisa ter uma investigação séria e que revele qual foi o modus operandi dessa questão, né? Porque o que a gente está vendo é que os funcionários do Twitter foram ameaçados, ou pelo menos é isso que consta na denúncia. A gente está vendo que o Elon Musk está com medo de revelar o conteúdo dessa denúncia antes de retirar funcionários do Twitter do Brasil. Então, em que país a gente está vivendo? Nós temos uma democracia consolidada? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ou a gente está com essa democracia ameaçada pelo desequilíbrio dos poderes, porque a gente está vendo prisões arbitrárias, a gente está vendo a imprensa muitas vezes imputar um crime e isso acabar em cadeia. A gente não é contra, pelo contrário, uma das nossas bandeiras é que a justiça seja feita, né? Que bandido pague pelos crimes que comete, todos nós defendemos isso. Mas o que a gente não pode se omitir na questão que seja cumprido o devido processo legal. Então, que haja um processo, essa pessoa seja julgada com equilíbrio, com justiça. E o que a gente está vendo nessas denúncias do Twitter, que é muito grave, é que funcionários foram ameaçados, é o que a gente está ouvindo, que houve uma indicação de alguns órgãos para que determinados perfis não tivessem alcance, né? Cerceados, retirados do ar, o tal do shadow ban. Então a gente tem a obrigação, enquanto parlamentar, representante do povo, de fazer esses questionamentos e chegar ao fundo dessa questão. E quem que vocês estão pensando em chamar para essa audiência pública? Olha, quem que vocês querem ouvir? A gente quer ouvir o Michael Schellenberg, a gente quer, se possível, ouvir o Elon Musk, como ele foi também convocado no Senado, e os funcionários do X, né? Eu falo Twitter, mas a gente está falando da plataforma X, que são as pessoas envolvidas, são as pessoas que estão sendo denunciadas, então, expostas. Então a gente quer ter um embasamento e ser assertivo na escolha das pessoas que vão participar dessa comissão. Agora, deputado, uma pessoa como Elon Musk não vai dizer uma coisa, não vai jogar palavras ao vento. Ele, como o senhor disse, e ele também, ele quer tirar primeiro os seus funcionários do Brasil, garantir a segurança do Brasil para apresentar as provas. E se essas provas forem contundentes, o que poderá acontecer? Olha, por si só isso já é muito grave. Você tem uma declaração dessa de uma pessoa que é dono de uma das maiores redes sociais do mundo na atualidade, já é muito grave. Então, esse é o cerne da questão. A gente precisa investigar a fundo e chegar a uma conclusão se essas denúncias são verdadeiras ou se elas são falsas. Mas isso dentro de um devido processo legal. Por isso nós estamos convocando uma comissão na CREDEM
para esse requerimento de comissão na CREDEM é justamente para que a gente tenha a oportunidade de conhecer a verdade. Isso é o principal. Agora, quanto a essa declaração dele, eu como brasileiro me sinto muito envergonhado. Quer dizer que então ele precisa retirar os funcionários dele que trabalham no Brasil para a segurança deles. Quer dizer, ele está com medo de que essas pessoas não tenham o direito de se defender. E esse é o princípio da democracia. Você pode falar a maior bobagem do mundo, mas defendendo a democracia, eu tenho que defender que você tem o direito de falar. E que se você cometeu algum crime, injúria, difamação, perjúria, qualquer coisa, que você também tem o direito de defender, assim como eu. Se você me ofendeu, eu tenho que procurar justiça para me defender. O que não pode, o que a gente é contra, são essas arbitrariedades, que sejam retirados os perfis do ar sem o devido processo legal. E disso eu conheço, porque eu estive à frente da Secretaria Especial da Cultura e as reclamações eram imensas de que meu perfil foi cerceado, minha monetização caiu. Nós temos jornalistas exilados. Eu não vou entrar nessa seara porque ela é muito profunda, mas de fato o que a gente precisa hoje é fazer uma análise profunda dessas denúncias e chegar ao fato, o que de fato aconteceu. Eles foram cerceados, houve um pedido da Justiça para quebra de sigilo, né, para acessar dados de usuários. Isso é proibido por lei, nós temos o Marco Civil da Internet garantindo isso. Então, é um momento muito sensível. A gente sabe que isso hoje está difundido no mundo, isso já não é mais uma questão que a gente está falando só do Brasil, justamente por se tratar do Elon Musk. E eu espero que desse caos a gente chegue numa ajuda para a nossa democracia, porque a gente está precisando. Outro parlamentar que se mostrou bastante preocupado foi o deputado General Pazuello. Para ele, tudo tem de ficar bem explicado para o bem da democracia brasileira. É importante compreender do que nós estamos falando. A liberdade de expressão é mais importante do que a liberdade de ir e vir? Da liberdade de tomar decisões, da liberdade de escolher um parceiro ou uma parceira? Qual é a liberdade mais importante? A liberdade mais importante é a básica, é a de falar, é a de se expressar, porque é com a expressão livre que você pode defender as outras liberdades. Se você não pode reclamar da liberdade de ir e vir, você está tolhido já. Então, a essência do que o Elon Musk coloca é a liberdade das pessoas se pronunciar, a liberdade da pessoa apresentar suas ideias numa plataforma como o Twitter, que é uma plataforma democrática, talvez a mais democrática do mundo. E se o Brasil, por uma decisão estapafúrdia, sair do Twitter, proibir o Twitter, vão nos alinhar à Rússia, vão nos alinhar à Coreia do Norte, vão nos alinhar a países realmente que não preciso nem continuar falando. É mais um alinhamento complicado que o atual governo e com os seus, digamos, satélites que estão vivendo hoje no país, estão nos encaminhando. E para encerrar, Elon Musk rebateu as acusações de que não respeita as leis dos países. Ele afirmou que a plataforma respeita sim as leis do Brasil e de todos os países em que opera. Segundo ele, quando recebem uma ordem para infringir a lei, ela é imediatamente recusada. E ficamos hoje por aqui com esse programa especial diretamente do Congresso Nacional em Brasília. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder. Se inscreva também, que é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos de novo na próxima. Até lá!